A gente explicou que as sefirot, as condutas divinas, são unidas com Deus e é muito difícil da gente entender isso, mas a gente deu um exemplo do raio do sol no sol, que dentro do sol ele não tem importância, mas para o mundo ele é muito importante. A mesma coisa as sefirot, elas são as condutas de Deus para o mundo, como criar o mundo, como dirigir o mundo, mas para o próprio Deus, Deus está totalmente acima disso tudo. Agora a gente vai explicar também parecido com isso em relação às 10 frases divinas. Quando a gente fala que Deus usou 10 mamarot, 10 falas para criar o mundo, que eles são chamados de mamarot, de falas, também só em relação à criatura. Não é para a gente achar que é um nível baixo, achar só uma falazinha, não. É algo muito profundo, muito elevado. Só que para a gente chama isso de falas, igual o ser humano. Quando ele tem uma emoção, um sentimento, ele quer vir revelar na ação ou na fala, então isso tem letras, tem uma maneira que isso se expressa, letras do pensamento, ou seja, como aquela bondade se expressa na cabeça da pessoa. Tem a ideia geral de ter bondade, por exemplo, de ter pena de alguém, mas como que isso se expressa especificamente na cabeça da pessoa? Isso são as letras, que isso vai fazer chegar na prática. Por exemplo, a pessoa pensa em como fazer tzedakah, como fazer bondade para a pessoa. Não dá para fazer na prática sem ter pensado. Ou, por exemplo, se ela usa a expressão, ela manda alguém fazer bondade, um rei que chega e manda as pessoas fazerem. Então, é as letras da marchavá, do pensamento, levando depois para as letras do dibur, da fala. É a mesma coisa quando a pessoa fala palavras bonitas para outra pessoa, também, primeiro estava no pensamento e depois a pessoa se expressou de uma maneira bondosa. A mesma coisa quando a gente fala nas condutas de Hashem, na bondade, por exemplo, que vem se revelar na prática, igual a fala que vem revelar uma bondade que está no coração da pessoa. Então Deus vem criar o mundo, uma bondade, uma manifestação de revelação dele. Como é que a gente chama isso? A gente fala que isso vem através das frases, da Sarah Mamarot, dessas frases, que elas são combinações de letras, de palavras, que é a maneira como aquela bondade está se expressando. Não dá para ter uma ação vindo das condutas sagradas de Hashem sem aquelas combinações, sem aquelas letras, que é exatamente a maneira por onde se expressa. Por exemplo, para criar a luz, a bondade cria a luz. Mas por que justamente vai criar a luz e não outra coisa? É através das letras, Yehi Or, que haja luz, e não outra coisa. Então é verdade que essas letras não são letras igual a nossa, mas, de novo, é uma ideia para a gente entender que foi criado justamente a luz do nada para o existente e não outra coisa. Não foi criada outra coisa, que também existem outras coisas que são da bondade, como por exemplo a água, Mas por que foi criada a luz? Porque se expressou naquela maneira. E quando foi para criar a água também se expressou nas letras Mem, Yud, Mem, Maim, como a gente sabe que tudo, cada nome que tem em hebraico, a combinação de letras é o que faz criar aquilo. Então, a vitalidade dessas forças, das condutas de Hashem para vir para o mundo, para criar o mundo na prática, essa vitalidade, quando ela se expressa no mundo na prática, a gente chama isso de letras, otiot, toshot, letras santas, que é exatamente a emanação da sua sabedoria, da sua vontade, das suas condutas para criar o mundo. Agora, igual que existe nos mundos, de maneira geral, existe al-instimin, mundos ocultos que não se revelam, ou seja, mundos muito elevados, eles são criados das forças, das emanações, como letra do pensamento. A letra do pensamento ela é muito mais delicada do que a letra da fala. Então, modo de falar são criadas da letra do pensamento de Hashem, modo de falar. Existem mundos revelados, que aí já vieram das letras, como elas se revelaram, já são letras que vêm mamarot, já vêm frases de Deus, modo de falar, não são só letras do pensamento. Igual, por exemplo, quando a gente fala alguma coisa, o ser humano, quando fala, ele está revelando para quem está escutando aquilo que estava na cabeça dele, aquilo que estava no coração dele. Então, Dibur, letras de fala representam mais revelação, então o mundo mais revelado, o mundo que se sente mais mundo. Enquanto letras de pensamento é algo que eu fico para mim, ou seja, um mundo onde Deus está mais revelado e menos existência do mundo, mundos ocultos. Então essas duas letras são duas maneiras de expressar a vitalidade divina na prática, criando esse tipo de mundo ou aquele tipo de mundo. החוצה